Agora nós vamos ver, então, a divisão de números decimais. Vamos ver como é que funciona? Na verdade, repara que neste primeiro exemplo eu estou dividindo o número inteiro por um número decimal, tá bom? Mas, enfim, o jeito de fazer é o mesmo. Meus amores, antes de eu começar a explicar a divisão de números decimais para vocês, eu preciso que vocês se deem conta de um padrão, de uma regularidade, de uma coisa que sempre acontece quando eu divido um número por outro e que é muito interessante. E eu não sei se vocês todos já perceberam ou não. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui onde está escrito importante. Faz de conta que eu pego uma conta bem simples só pra gente pensar. Então, por exemplo, 8 dividido por 4. Quanto dá? Todo mundo sabe que é 2, né? Agora, imagine que eu pego tanto o dividendo quanto o divisor e divido ou multiplico por algum valor, qualquer. Só que, assim, o mesmo valor no dividendo e o mesmo valor no divisor. O que será que acontece com o quociente, que é o resultado da divisão? Vamos ver? Vocês já pararam para pensar nisso? Ó, por exemplo, imagine que eu escolhi pegar o 8 e fazer vezes 2. Podia ser vezes 4, vezes 5, vezes 20, vezes 1000, tá? Podia ser vezes o número que eu quisesse. Repara que o 8 é o dividendo da minha conta. Se eu fizer 8 vezes 2, vai dar 16. E se eu fizer 4 vezes 2, vai dar 8. Então, repara, eu multipliquei tanto o dividendo quanto o divisor da minha conta por 2, pelo mesmo valor. E fiquei com 16 dividido por 8. Vem cá, se eu dobro o dividendo e dobro o divisor, será que dobra o quociente também? Ou será que ele se mantém? Vamos ver? Quanto é que é 16 dividido por 8, gente? 2, né? Caracas, que interessante, né? Olha só, numa divisão, se eu dobro o dividendo e dobro o divisor, o quociente, que é a resposta da divisão, não se altera. Ele fica igualzinho. Legal, né? Vamos ver um outro exemplo? Imagine que eu escolhi um outro número. Agora, ao invés de multiplicar, eu escolhi dividir. Imagine que eu quero dividir o dividendo por 8, aliás, por 2, o dividendo, que é o 8, por 2, e quero dividir o divisor por 2 também, porque eu falei para vocês que tem que ser o mesmo valor. Quando eu pego 8 e divido por 2, vai dar 4, e quando eu pego 4 dividido por 2, vai dar 2. Quanto que dá 4 dividido por 2, gente? Olha só, a gente já sabe que é 2. Ou seja, olha que interessante. Quando eu divido dividendo e divisor por um mesmo número, o quociente também não fica dividido, o quociente não se altera. O quociente é o resultado da divisão, permanece igual. Vamos ver só um último exemplo, só para ver que isso é um padrão e que é uma realidade, isso sempre acontece. Imagine que eu escolhi um outro número qualquer, eu escolhi fazer vezes 5, tanto dividendo quanto divisor, tá bom? Se eu fizer 8 vezes 5, vai dar 40. Se eu fizer 4 vezes 5, vai dar 20. E, gente, se eu literalmente multipliquei dividendo e divisor por 5, será que o quociente também se multiplica por 5? Olha só, 40 dividido por 20 dá 2, gente. Então, olha que interessante. Toda vez que eu tô com uma conta de divisão, se eu multiplicar dividendo e divisor por um mesmo número, o resultado dá o mesmo, não se altera. Vocês perceberam isso? Percebendo isso, nós vamos voltar para a divisão de números decimais. No caso aqui, é a divisão de um número natural por um decimal. Então, imagine que eu tô lá com 4 dividido por 2,5. Só que faz de conta que eu não sei dividir números decimais. Se eu não sei dividir números decimais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse 2,5 não ser mais número decimal. Ou seja, eu vou fazer essa vírgula se deslocar para cá. Ó. De tal maneira que eu vou fazer esse 2,5 virar, sabe quanto? 25. Só que para essa vírgula se deslocar aqui uma casa para a direita e vir parar aqui, ó, é como se eu estivesse multiplicando 2,5 por 10. Então, olha o que eu vou fazer. Se eu fizer 2,5 vezes 10, ó, vai dar 25. Mas se eu multipliquei, ó, seguindo a mesma lógica daqui, se eu multipliquei o divisor da minha conta por 10, o dividendo também vai ter que ser multiplicado por 10. E se eu fizer isso, ó, 4 vezes 10, que vai dar 40, repara que essa conta, ela vai me dar a mesma resposta que essa conta. Ou seja, olha que legal, gente. Fazer 4 dividido por 2,5 vai dar o mesmo resultado que se eu fizer 40 dividido por 25. 30 dividido por 25 vai dar 1. 1 vezes 25 dá 25, para chegar no 40 restam 15. 15 não dá para dividir por 25, então a gente coloca a vírgula e um zero. Voltando para cá, eu tô com 150 dividido por 25, que vai dar 6. 6 vezes 25 dá exatamente 150, para chegar no 150 resta 0. Então, olha que legal. Olha o que eu acabei de descobrir, que 4 dividido por 2,5, 2 inteiros 5 décimos, a resposta é igualzinha da conta 40 dividido por 25, que no caso deu quanto, gente? Deu 1,6.
1 inteiro e 6 décimos, ou seja, 4 dividido por 2,5 dá 1 inteiro e 6 décimos, ok? Vamos ver um outro exemplo? Imagine que eu tô com 3,5, 3 inteiros e 5 décimos, dividido por 1 inteiro, 2 décimos e 5 centésimos, ou seja, por 1,25, tá bom? Vou fazer o mesmo esquema, coloquei eles aqui. Só que imagine que eu vou me colocar na mesma situação que muitos de vocês, ou seja, faz de conta que eu não sei dividir número decimal. Então, eu não quero número decimal. Então, por exemplo, para esse cara aqui não ser mais número decimal, repara que eu vou ter que multiplicar ele por 100. Porque se eu fizer 1,25 vezes 100, é como se essa vírgula deslocasse duas casas para a direita, portanto, vai virar o 125. E é justamente o que eu vou fazer, ó. Fiz vezes 100. Só que se eu multipliquei o meu divisor por 100, o dividendo eu vou ter que fazer vezes 100 também, por mais que eu não precise. Porque olha só, no caso aqui, se eu fizer só vezes 10, já ia dar conta de não ser mais número decimal, mas tem que ser o mesmo valor. Por quê? Porque a gente acabou de ver no slide que eu mostrei anteriormente, né, na tela que eu apresentei para vocês, que toda vez que eu multiplico dividendo e divisor por mesmo valor, o quociente, que é o resultado da divisão, não se altera. Então, se eu fiz aqui, ó, o divisor vezes 100, eu vou ter que pegar o dividendo, que é o 3,5, e fazer vezes 100 também. Só que como 100 tem dois zeros, é como se essa vírgula se deslocasse duas casas para a direita. Então, ó, deslocou uma, desculpa, ó, e veio parar aqui. Ou seja, eu acabei de ficar com o número 350. E aí, olha que interessante, então. Dividir 3,5 por 1,25 é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado que se eu fizer 350 dividido por 125. Então, vou fazer essa conta. Vou fazer 350 dividido por 125. Vai dar 2. 2 vezes 125 dá 250. Para chegar no 350, restam 100. 100 não dá para dividir por 125. Coloco o vírgula e um zero. Fiquei com 1.000 dividido por 125, que vai dar 8. 8 vezes 125 vai dar 1.000. Para chegar no 1.000, resta 0. Então, olha que legal, gente. Como a conta 3,5 dividido por 1,25 ela é equivalente, dá o mesmo resultado que 350 dividido por 125, eu sei que o resultado dessa divisão é 2 inteiros e 8 décimos. Muito legal, né? Só que assim como na multiplicação existe um jeito mais fácil, mais prático de fazer, a divisão também existe. Analisando o que estava acontecendo, a gente também consegue perceber um padrão e consegue também criar um método mais prático para fazer essas continhas. E esse método mais prático, na verdade, ele obedece a 4 passos básicos. Quer ver? Vou mostrar para vocês esse outro jeito de fazer, tá bom? Voltei lá para o meu primeiro exemplo. No meu primeiro exemplo, eu fiz dessa maneira que vocês estão visualizando aqui na tela, ok? Uma outra maneira de fazer bem interessante é seguir esse passo a passo. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Armar a conta. Então, imagine que eu estou com 4 dividido por 2,5, igual eu tinha aqui em cima, armei a conta. Segundo passo, igualar a quantidade de casas decimais. Vamos entender isso melhor? Olha só que interessante, tá? Repara, aqui no divisor, quantas casas decimais eu tenho, ó? Uma. Estão percebendo? Eu tenho uma casa decimal. Lembrando, casa decimal que vem depois da vírgula. E no dividendo, quantas casas decimais eu tenho? Nenhuma. Até porque quando eu não enxergo a vírgula do número, ela está à direita do número, porque a vírgula separa a parte inteira da decimal, e nesse caso eu só tenho 4 inteiros. E aqui está me mandando igualar a quantidade de casas decimais, não é? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou acrescentar um zero. Repara que sempre quando me pedem para igualar a quantidade de casas decimais, isso significa que eu vou igualar sempre colocando zeros. Por quê? Porque eu não posso alterar o número, não vou mudar o valor que eu estou dividindo. E no caso, quando eu acrescento 0 décimos, que foi o que eu acabei de fazer, não mudou porcatusca nenhuma, porque 0 décimos não vale nada mesmo. Então, olha que interessante. Já fiz o segundo passo. Então, ó, primeiro passo, armar a conta, armei. Segundo passo, igualar a quantidade de casas decimais. Igualei, ó, tem uma casa decimal no divisor e uma casa decimal no dividendo. Vou para o terceiro passo. Cortar as vírgulas. Ou seja, vou tirar a vírgula. Cortei, cortei, cortei as vírgulas. Quarto e último passo, fazer a conta que sobrou. Vamos ver quanto é que sobrou? Aqui, no caso, no dividendo, sobrou o número 40. E aqui no divisor, sobrou o número 25. Eu vou fazer a conta que sobrou. Gente, olha que legal. Fazer esse passo a passo é equivalente a fazer tudo isso aqui, ó. Repara, olha que interessante. Quando o cara fala assim, ó, armar a conta, é o primeiro passo mesmo. Vou armar a conta para resolver.
Quando ele fala igualar a quantidade de casas decimais, isso equivale a multiplicar por 10 dividendo o divisor. Vocês perceberam? Nesse caso aqui, ó, fala assim, ó, cortar as vírgulas, ou seja, eu vou tirar a vírgula daí e fazer a conta que sobrou. Olha só, a conta que sobrou é justamente o 40 dividido por 25. É justamente aquela conta que vai me dar a mesma resposta que eu já sabia que ia dar. E aí é só fazer 40 dividido por 25, igualzinho eu fiz aqui do lado. Ou seja, 40 dividido por 25 vai dar 1, 1 vezes 25 dá 25, para chegar no 40 restam 15, 15 não dá para dividir por 25, coloco o vírgula e um zero, fiquei com 150 dividido por 25 que vai dar 6, 6 vezes 25 dá 150, para chegar no 150 resta zero. Ou seja, da mesma maneira, eu acabei de descobrir que 4 dividido por 2,5, que são 2 inteiros e 5 décimos, é equivalente a fazer 40 dividido por 25, que por sua vez dá 1 inteiro e 6 décimos. Legal, né? E aí fica a critério de vocês, o que vocês acharem mais fácil para resolver. Você pode usar esse método aqui, não tem problema nenhum, ou esse outro método de passo a passo, que são passos que equivalem a fazer tudo isso. Vamos ver o segundo exemplo, a última coisa que a gente vai ver, o segundo exemplo agora usando o método prático, o método rápido, passo a passo. Vamos lá? Quem lembra aí? Qual que é o primeiro passo? Vamos lá? Pensa. Primeiro passo, armar a conta. Então, vamos armar a conta. Armei 3,5 dividido por 1,25, ou seja, 3 inteiros e 5 décimos dividido por 1 inteiro e 25 centésimos. Segundo passo, qual que era mesmo? Igualar a quantidade de casas decimais, certo? Vamos ver? Olha só. Repara, aqui, ó, no divisor eu tenho 2 casas decimais e no dividendo, ó, 1. Para eu igualar, então, teria que ter 2 e 2, então eu vou acrescentar 0 centésimos. 0 centésimos vale nada mesmo, então não muda o número, mas vai me ajudar a fazer os cálculos. Terceiro passo, cortar as vírgulas. Então, cortei as vírgulas. Quarto e último passo, e porém muito importante, fazer a conta que sobrou. Vamos ver, que conta que sobrou aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo. Sobrou 350, dividido por, quanto sobrou aqui? 125. Ou seja, essa conta é exatamente essa conta que está aqui do lado, vai dar na mesma, ó. 350 dividido por 125 vai dar 2, 2 vezes 125 vai dar 250. Para chegar no 350 resta 100. 100 não dá para dividir por 125, coloco a vírgula e um zero. Fiquei com 1.000 dividido por 125, que vai dar exatamente 8. 8 vezes 125 vai dar 1.000. Para chegar no 1.000, resta 0. Ou seja, deu 2,8. Bom, gente, com isso a gente finaliza as 4 operações numéricas com os números decimais. E espero que vocês realmente tenham entendido e compreendido a beleza desses números e enfim, a beleza da matemática, tá bom? Lembra sempre que é matemática, não é matemágica, então tudo que vocês forem fazer em relação à matemática é muito importante que vocês compreendam, não somente que vocês façam porque alguém mandou. Meus amores, para não ser matemática, a gente sempre precisa compreender o que a gente está fazendo, tá bom? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham realmente compreendido como é que faz essas 4 operações numéricas e não só decorado, tá? Beijão, fica com Deus e até a próxima aula do nosso canal. Beijo!